Fala galerinha, Rômulo Jogaib na área. E aí, como é que vocês estão? Estão gostando dos vídeos? Curtam, compartilhem, mandem críticas, sugestões. Esse canal aqui é só de vocês. Para ficar legal, para ficar melhor, eu tenho que receber o feedback de vocês para estar postando aí conteúdo do nosso interesse. Tendo dito isso, vamos ao que interessa. Hoje, dentre tantas drogas usadas no fisiculturismo, eu vim falar para mim, na minha opinião, uma das mais perigosas classes de drogas. A gente tem aí no fisiculturismo o uso de esteroides anabolizantes, uso de insulina, uso de hormônio de crescimento, uso de anfetaminas, beta-agonistas, estimulantes, moduladores de apetite, inibidores de recaptação de serotonina para humor, para apetite, para sono, benzodiazepínicos, e nós temos diuréticos. De todas essas drogas faladas, na minha opinião, a mais perigosa de todas é o diurético. E por que motivo isso? É esse o vídeo de hoje. Espero que curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Bom vídeo! Not enough. Nobody said this stuff makes any sense. We're hooked again. The point of no return. See how the buildings burn, light up the night. Such a pretty sight. Adrenaline keeps me in the game. Adrenaline, you don't even feel the pain. Wilder than your wildest dreams. When you're going to extremes, it takes adrenaline. É isso aí, pessoal. Diuréticos. Esse é o nosso assunto hoje. Eu poderia falar com vocês que é uma droga como outra qualquer, porém nós temos que ter em mente que, diferentemente dos esteroides anabolizantes, que são vendidos com receita controlada, ou seja, exigem um controle maior da venda e comercialização dessa substância, os diuréticos não. Na sua maioria são usados como drogas antihipertensivas. E como drogas antihipertensivas que objetivam diminuir a pressão sanguínea, eles têm seus efeitos agudos e efeitos a longo e médio prazo. Efeito agudo, diminuir a pressão arterial, porém, a longo e médio prazo, algumas consequências são atingidas. Dentre elas, a principal, diminuir a pressão arterial. Tem drogas de ação mais rápida, drogas de ação mais lenta, drogas que atuam em determinadas porções, em determinados segmentos do néfron, e o néfron é a unidade funcional do rim. O rim é o nosso órgão filtrador do sangue, que vai produzir urina na nossa bexiga. Então, uma vez que esse sangue perfunde o rim, o néfron, em última análise, que é a unidade funcional do rim, ele vai produzir a urina. E alguns metabólitos vão permanecer no sangue e outros metabólitos vão para o ultrafiltrado, que em última análise vai gerar a urina. E o néfron, ele tem diversos segmentos: a cápsula glomerular ou cápsula de Bowman, a alça de Henle, o túbulo contornado proximal, o túbulo contornado distal, o tubo coletor. E nessa porção toda, sem ficar detalhando muito, porque não é a finalidade desse vídeo, ele vai ter proteínas carreadoras que vão reabsorver determinados eletrólitos, excretar outros eletrólitos,
nesse ultrafiltrado, que em última análise vai se transformar na urina, ele vai reabsorver e excretar determinados minerais, determinadas moléculas como glicose, fragmentos de proteínas, aminoácidos e os eletrólitos, sódio, potássio, cloro principalmente, dentre outros. Mas normalmente a gente, quando estuda, a gente ouve falar desses 3 principais que são essenciais à vida: sódio, potássio, cloro e magnésio também. Mas quando a gente estuda, a gente aborda sódio, potássio e cloro. E tendo dito isso, cada diurético vai atuar em determinada porção, em determinado segmento do néfron. E atuando, inibindo uma proteína que vai permitir o transporte desses nutrientes via sangue e ultrafiltrado, ou seja, urina, essas proteínas, quando inibidas pela ação do diurético, ela vai ter maior ou menor expressão gênica para que aquele poro, para que aquele transportador seja expressado na interface que divide o néfron, separando o conteúdo que vai ser do sangue e o conteúdo que vai ser da urina. Tendo dito isso, pessoal, quando nós usamos diuréticos, quando o fisiculturista usa diurético, ele atua em algum segmento desses. Atuando em algum segmento desses, ele vai, sem dúvida nenhuma, promover efeitos colaterais, porque junto com a água que é depletada, que é o objetivo do uso do diurético, seja no paciente hipertenso ou no paciente fisiculturista, essa água que vai embora, ela leva eletrólitos. E nós sabemos que há diversas classes de diuréticos. Diurético poupador de potássio, que em última análise, embora o nome dele seja poupador, ele vai aumentar o seu potássio, tá? Então, a pessoa que usa diurético poupador de potássio, ele vai aumentar o seu potássio e diminuir o seu sódio. A pessoa que usa diurético espoliador de potássio, ele vai diminuir o seu potássio e vai aumentar o seu sódio. E tendo dito isso, o que as pessoas fazem às vezes? Eles usam drogas combinadas, achando que uma vai neutralizar o efeito colateral da outra. E não é bem assim. Às vezes os próprios médicos com fins terapêuticos fazem isso naquele paciente que a gente chama de ICC, que é o paciente com insuficiência cardíaca congestiva, que sente falta de ar, que tem congestão pulmonar, que quando deita em 90 graus tem tosse, tem falta de ar, edema de membros inferiores cronicamente, turgência da veia jugular. E o médico usa isso para tentar manejar esses efeitos colaterais. Isso é muito arriscado. Embora seja uma receita livre, seja comprado livremente, sem receita, sem controle, são drogas perigosíssimas, porque podem gerar uma insuficiência renal aguda, ou seja, uma baixa perfusão sanguínea no rim, que em última análise vai gerar uma insuficiência renal aguda, ou um quadro de hipotensão, um quadro de instabilidade, tontura, síncope, queda, por causa daquela depleção de volume líquido, que em última análise vai representar volemia, volume sanguíneo, diminuindo a pressão daquele paciente. E aí sim dá o desfecho agudo que a gente não quer, que é a queda, que é a insuficiência renal por conta do uso dessas substâncias. Portanto, pessoal, diuréticos são drogas muito potentes, são drogas muito eficazes para fazer o que elas se propõem a fazer e são drogas muito perigosas. Esse vídeo é para não detalhar doses, não detalhar classe de drogas, mas para alertar o pessoal que, principalmente em fase pré-contest, usa esse tipo de estratégia, de artifício para eliminar a quantidade de tecido subcutâneo
diminuir a quantidade de água subcutânea para ter o aspecto, a aparência física de maior densidade, maior muscularidade, porém são drogas muito perigosas. E o paciente e o fisiculturista, quando entra na fase pré-contest, ele faz todo um manejo, um ajuste da ingesta hídrica, colocando ele numa condição já desfavorável, e usar uma droga dessa seria somar ainda mais, teria um efeito sinérgico muito maior, e com isso um quadro agudo é muito mais fácil de se atingir nesse paciente, nessa condição pré-contest de restrição hídrica. Portanto, pessoal, embora seja uma droga de livre acesso, é fácil comprar, é fácil pegar na farmácia sem receita, sem controle, é uma droga muito perigosa. Na minha opinião, 1000 vezes mais perigosa do que esteroide anabolizante, tá? Então vamos tomar cuidado, vamos abrir o olho. Não é assim que funciona, são drogas que diminuem a sua performance física, tá? O paciente às vezes está apresentando cãibra e as pessoas pensam que cãibra é só deficiência de potássio. Não é. Às vezes essa cãibra é deficiência de sódio. Se o paciente estiver usando um diurético poupador de potássio e apresentar cãibra, não dê potássio a ele, não dê potássio. Potássio é uma droga muito perigosa, não deve ser administrado assim. Se você der um potássio, uma droga rica em potássio intravenoso nesse paciente, só porque ele está apresentando cãibra, você pode ter o que a gente chama de hipercalemia. E hipercalemia, aumento de potássio, dá efeito no coração. O coração pode atingir uma arritmia e ele pode sim ter um desfecho agudo cardiovascular que é muito mais sério. Então, se você está tendo cãibra, não pense que é só deficiência de potássio. Pode ser deficiência de sódio, pode ser deficiência de magnésio, pode ser deficiência de potássio. É para isso que existe exame laboratorial de sangue. É para saber o que se passa, tá certo? Fico alerta, pessoal. Muito cuidado com essas drogas. Não usem, são drogas muito perigosas. Um abraço a todos, espero que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima.